Na semana passada, o Portal Onda Sul realizou uma enquete com os seus ouvintes, o pessoal que acompanha o portal desde o início, a respeito da cota 762. A seguinte pergunta era se as pessoas realmente conheciam qual o verdadeiro significado da cota 762. Embora as pessoas tenham votado mais sim do que não, chamou minha atenção como jornalista e também como espectador o fato de muitas pessoas terem votado não na enquete, o que também é positivo, que a gente pode buscar atrás de mais informações. O Marcelo, por exemplo, ele acompanha desde o início essa luta do Todos por Furnas para atingir essa cota mínima da 762 do Lago de Furnas. E ele está aqui para dar uma aula bem didática e bem prática a respeito do que realmente é essa cota 762. Marcelo, explica para a gente um pouquinho como funciona essa cota 762, desde quando o pessoal do Todos por Furnas luta por isso e qual o seu verdadeiro intuito para a sociedade. Bom dia, BO. Bom dia, telespectadores. Bom, primeiramente vamos falar do nível. O que é 762? 762 é a nível do mar. Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade. A nossa Serra da Tormenta está a 1.287 metros de altitude do nível do mar. 762 são 762 metros acima do nível do mar. Então, essa é uma cota que atinge todos os municípios, fornecendo o uso múltiplo das águas, dando navegabilidade, várias funções dentro da represa. É um estudo que foi feito que é assim um nível aceitável. Ela não supre todas as necessidades das cidades que estão lá em cima, tipo Varginha, né? Mas mantendo a cota 762, ela enche fácil. São 6 metros de pé direito, de coluna, que vai ser usado. Então o que a gente luta, o que a gente está correndo atrás, né? Depois da PEC 106, que é o tombamento do lago, né, abaixo, dali para baixo, ela passa a ser do Estado, da União, então não pode ser usado. Mas isso ainda vai ser julgado no Supremo, é uma coisa que a gente pode ganhar e podemos perder. O ideal, esse movimento social, pressionar as autoridades para que nós tenhamos a cota 762 e podemos fazer o uso múltiplo dali para cima. Então, 762 é a altitude do nível do mar. Quer dizer, a água não deveria abaixar depois dela, e sempre para cima, porque ficaria flutuando, como eu já disse, esses 6 metros, 762, 768, aí atenderia a demanda energética, a navegabilidade e o uso múltiplo das águas. Quando a gente fala a respeito dessa cota mínima de 762, esperado é que com essas chuvas de verão, desde o início de dezembro até o final de março, pelo menos, que esse nível ele continue aumentando. A gente já esperou a cota, agora a gente já está acima de 763, né, de acordo com os últimos dados, e o esperado é que chegue até 764, 5, se Deus quiser, até 768. O que acontece se por acaso atingir essa cota máxima, que é o nível máximo de 768? Olha, 764 nós vamos atingir talvez amanhã, no máximo depois da manhã. Eu acredito, fazendo uma conta aqui, se a gente tiver um mês com média de 10 centímetros por dia, a gente chega na cota 767. Fica faltando 1 metro para 768. Eu acredito, sou bem otimista, que nós vamos chegar na 768. Né? Isso seria muito importante, porque nós teríamos o lago cheio, né? Com uma reserva de coluna d'água de 6 metros até a 762 e o mais importante, os afluentes descendo bastante água, entrando água. Hoje, a afluência, muita gente também pergunta o que é afluência e defluência. Afluência é a quantidade de água que entra na represa, que entra no montante, né? E defluência é o que ela solta. Hoje a afluência é em torno de 3.000 metros cúbicos por segundo e a defluência 10% disso, em torno de 300 metros cúbicos por segundo. Então é muita água, está armazenando muito. Agora não adianta nada se a nossa defluência for aumentada. Então tem uma resolução da ANA para limitar essa capacidade, justamente um plano de recuperação do lago. Então tem que ser respeitado isso, porque nos picos de energia na seca a gente chega a ter uma defluência de 1.500 metros cúbicos por segundo. Aí é um ralo aberto, né? Outra questão, o pessoal pergunta muito, nossas águas estão sendo desviadas? Eu, particularmente, eu entendo assim, eu acho que não. Porque depois que faz a vazante dela, a descida dela, para nós não interessa se ela vai para a direita ou para a esquerda. O importante para nós é manter aqui. Mas como é muito falado e divulgado, o que acontece? Nossa água vai para Foz do Iguaçu, o caminho normal dela. E lá em Pereira Barreto tem um canal que desvia para hidrelétrica de Nova Havaiandava.
porque lá tem o pedral, outra palavra também que o pessoal pergunta muito, que é pedral. Pedral são rochas no leito do rio. Então preciso fazer o derrancamento, a retirada dessas pedras do fundo do rio para que as barcaças possam passar. Então essa água nossa é usada, uma quantidade dela, eles calculam em torno de 8% para a navegabilidade ali dessa hidrovia Tietê-Paraná. Outra coisa interessante, esse rio Tietê, ele nasce a 22 quilômetros do oceano, mas em vez dele desaguar lá, ele corre para dentro do país. É um rio também que foi muito usado pelos bandeirantes. É interessante isso. Outra coisa que eu acho interessante também, fugindo um pouquinho do assunto, mas é bom o pessoal saber, nós aqui do centro-oeste, o rio São Francisco, ele manda água para o norte e a represa nossa vai para o sul. Então veja como é interessante, nós temos condições de mandar água para o sul e água para o norte, e na realidade estamos sem água. Então que precisa cada vez mais o pessoal participar, os rancheiros, os donos de ranchos, né, pessoal que tem lote, fazendas, é aumentar essa manifestação social para que nós possamos ter força política para lutar contra os empresários. O pessoal critica muito os políticos, fala que não estão fazendo nada. Gente, isso aí é uma briga de empresários, de grandes empresários, grandes multinacionais. Não são os políticos que estão soltando a água. A pressão vem de cima. Então nós temos que ter uma parte grande da sociedade para pressionar os políticos para que eles possam ter força também para lutar contra as grandes empresas. E para a gente finalizar, o que significa para nós, enquanto sociedade, Carmo do Rio Claro, inclusive, é uma das muitas cidades banhadas pelo Lago de Furnas, dessa região toda de água, atingir a 762 e ultrapassar ela? Ah, é importantíssimo. Eu costumo falar que até o céu fica mais azul quando nossa represa está cheia. Você vê, eu lido com turismo, não estou na beira da represa, sou defensor da causa desde 2001, quando houve uma audiência pública aqui em Carmo do Rio Claro, feita pela Lago e pelo prefeito Ângelo Leite. Depois de alguns anos, o ex-vereador Paulão fez uma agora, no ano eu esqueci, mas agora recentemente. O MD Madeira fez uma audiência pública em São José da Barra. Inclusive, ele tem um projeto muito legal, que é o Plantando Mais Águas, né? É um projeto a longo prazo, que é a revitalização de nascentes. Então, são coisas assim, cada um fazendo a sua parcela, a gente chega lá. E a represa cheia atrai muita gente para a região, fomenta muito a capacidade de emprego e demanda de serviço. Isso é muito importante, né? Você vê aí áreas que a gente nem imagina, por exemplo, mecânico de lancha, a represa estando cheia, ele vai ter serviço. Então, assim, eu sou um defensor da causa, luto por isso e acho que agrega muito na nossa região. Paulo Otávio, para o portal Onda Sul.